é muito bom ver uma sala um sábado de manhã com esta plateia, e queria-vos dizer que é a minha primeira vez nos Açores, e claro, como é óbvio, a primeira vez na terceira, e para além de terem uma ilha extremamente bela, sabem realmente receber as pessoas. Portanto, fomos muito bem acolhidos desde a nossa chegada ontem ao final do dia e, portanto, muito, muito obrigada a quem nos pôde também proporcionar isso, que eu acho que é um bocadinho do que é a população da terceira. Acho que foi aquilo que nos proporcionaram, foi uma experiência. Nós falávamos ontem ao jantar, portanto, a nós próprios já nos proporcionaram uma experiência aqui nos Açores. O tema que me pediram para eu vir falar um bocadinho hoje é a questão do empreendedorismo. Como habitualmente eu não me apresentei, meu nome é Marta Miraldes, desculpem lá, isto é habitual, não por pensar que já me conhecem, mas é sempre algo a melhorar. A mim, como falar um bocadinho da questão do perfil do empreendedor, e antes de mais queria dar 3 notas. Primeiro, se calhar não faz muita noção ou falar de empreendedor quando realmente temos uma sala cheia a um sábado de manhã, é porque realmente temos muitos empreendedores na ilha e, portanto, felicitá-los por isso. Felicitar também o Sr. Presidente da Câmara, que há pouco falou a dizer que não ia mandar a toalha ao chão. Conte connosco e penso que pode contar com todos os oradores que estão aqui hoje para isso mesmo, mas felicitá-lo por essa postura que por vezes, e infelizmente em pessoas que ocupam alguns cargos públicos, se esquecem dessa questão. Cabe a cada um de nós, efetivamente, fazer a diferença, fazer por nós próprios, mas também fazer pela comunidade onde estamos inseridos. Portanto, felicitar também por essa questão. Como habitualmente, quando me convidam, quando eu estou a falar de empreendedorismo, estou rouca, estou doente. Portanto, também é habitual e, portanto, peço desculpa da minha voz hoje não estar a ser a melhor. Bom, em primeiro lugar, o que é esta questão de ser empreendedor? Falámos, o Dr. Sandro Paim, no início, falou de uma questão muito importante e também eu vos queria passar esta questão, que é o empreendedor não é apenas e exclusivamente aquele que cria a empresa. É importantíssimo para as nossas empresas termos cada vez mais pessoas empreendedoras a trabalhar connosco. É isso que nós precisamos, é muitas vezes trazerem-nos motivação para dentro de casa, é trazer inovação, um novo olhar para as coisas e, portanto, por favor, não pensem que esta questão e a postura do empreendedor é apenas e exclusivamente aquele que cria a sua empresa. Quando falamos de empreendedorismo e de empreendedores, claramente temos muitos que nós reconhecemos. Eu peço desculpa, eu tentei me lembrar de alguém reconhecido dos Açores e, portanto, espero que vocês me contribuam. O Pauleta é só no futebol, isso também nós pensámos lá no escritório, mas em termos de reconhecimento nacional, eu peço desculpa. Na sessão de networking, por favor, venham falar comigo e deem-me referências, que é para a próxima vez que vir aos Açores não passar esta vergonha. Porque toda a gente que dizia, o Pauleta, e eu dizia, pois, o Pauleta pode ser empreendedor a marcar golos, mas... e claro, como é óbvio, sei que tem a sua fundação e a sua atividade, mas não sei em termos empresarial qual o seu percurso. Portanto, claramente, quando falamos de empreendedores e de empreendedorismo, há logo um conjunto de caras que nós reconhecemos. Mais recentes, menos recentes, por exemplo, o comendador Nabeiro, que claramente tem um percurso já de muitos anos e até propriamente de um grande esforço de nada levantar a empresa e, portanto, de percursos diferentes que se pode, ou uma geração mais nova, como o Miguel, que cria a sua empresa de brinquedos. Portanto, nós temos pessoas de referência que gostamos de identificar como empreendedores. E é bom ter essa referência, mesmo que seja uma pessoa conhecida como alguém que está num site como este, ou alguém que nós identificamos como o nosso avô, o nosso pai, que foram empreendedores na sua vida e que fizeram o seu percurso e que, no fundo, são os nossos mentores ou que podem ser as nossas referências. É importante também ter essa referência. Bom, para mim, tentei encontrar aqui uma definição do que é então ser empreendedor. É alguém que tem uma ideia,
claramente, mas não basta ter a ideia. Há claramente um percurso a fazer com essa ideia. É preciso saber do que é que se está a falar, há de ter uma grande capacidade de trabalho, e isso, desenganem-se. Eu às vezes ouço algumas senhoras que dizem: eu tenho horários horríveis, não tenho tempo aos meus filhos, vou-me despedir e vou criar a minha empresa. E eu digo: não faças isso, por amor de Deus, porque isso ainda vais ficar pior do que já estás, porque se é por causa de tempo para os filhos, esqueçam que, infelizmente, quem está à frente das empresas é tudo quanto menos tem, que é tempo. Capacidade de trabalho e, portanto, saber o que fazer com aquela ideia e com o know-how que nós temos, e claramente ter uma visão. Ter uma visão de para onde é que querem levar o negócio, aonde é que querem chegar. De certeza que o Paulo vai nos falar um bocadinho também da sua visão para o negócio e como é que fez esse percurso do início da ideia até chegar ao sucesso que já tem. E fundamentalmente é perceber se nós estamos preparados para este processo. Muitas das vezes eu sinto-me isto, e eu já tenho a minha empresa há 12 anos, e houve muitos dias que me senti isto. Nós somos a senhora técnica, a senhora comercial, a senhora dos telefones, a senhora dos cafés. Às vezes ainda temos que pegar na vassoura, não é por ser mulher, mas tem que ser. E, portanto, nós temos que ser polivalentes nas nossas empresas, temos que muitas das vezes, e mesmo quando são estruturas maiores, e graças a Deus eu já tenho uma equipa que me apoia e que me ajuda, já não tenho algumas destas funções de ter, mas que se for necessário, é óbvio que sou a primeira a ter que me disponibilizar para ajudar. Portanto, nós estamos preparados para estas polifunções, quase, portanto, é também uma questão que temos que abordar. Contudo, eu achei que tinha a função de desmistificar aqui algumas questões e alguns mitos para perceber se é ou não verdade relativamente ao que é isto do empreendedor. Muitas das vezes eu ouço que os empreendedores são apostadores, que acham, que apostam, que são mais malucos, que arriscam. É verdade que arriscam mais, mas eu acho que, como em maior parte dos casos estamos a falar do nosso dinheiro e do nosso tempo e da nossa vida, apostamos com o maior sentido do risco que estamos a tomar, ou tentamos ao máximo mitigar os riscos do nosso negócio. Às vezes parecemos malucos, fazemos coisas muito diferentes, realizamos coisas completamente fora da caixa, como se costuma dizer, mas por vezes há uma grande noção dos riscos que se está a tomar, e espero eu que todos tenham essa noção. Temos talvez uma maior sensibilidade para tomar riscos do que outras pessoas. Depois também ouço muitas das vezes que um empreendedor sabe tudo. Não sabe. E muitas das vezes eu apelo até com outros empreendedores com quem eu trabalho que façam equipa, constituam equipa, tentem se complementar, porque eu que sou de números e que sou técnica, só quase vejo esta vertente do negócio. Portanto, se alguém de comunicação, de marketing, de produção, de que área for, vai ver aquilo que eu estou a falar de uma perspectiva completamente diferente. Portanto, nós não sabemos tudo, sabemos alguma coisa na nossa área e é extremamente bom trabalhar em equipa. Um empreendedor é uma pessoa muito solitária, por norma. Podemos às vezes também ter equipas grandes, se não forem fundadores, portanto, se forem só colaboradores, por assim dizer, mas às vezes é um percurso um bocadinho sozinho, e já vamos falar um bocadinho também sobre isso. Isto é outra questão, não é por eu ser mulher e estar aqui a falar, mas às vezes pensa-se que só pode ser empreendedor o homem. Não é verdade. Eu também não gosto daquelas tendências do empreendedorismo feminino e essas coisas todas, não sou nada a favor, detesto esta questão das cotas e afins, mas por vezes pensam que a figura é o homem. E nós sabemos que se começarmos, por exemplo, neste painel, nada contra o Sr. Carlos, nada, mas vemos que o número de mulheres em termos neste tipo de funções é muito menor. Portanto, desmistificar, mulheres avancem, conseguem, se nós conseguimos que os filhos, maridos, trabalho e afins, conseguimos levar as empresas a bom porto. Isto também tem a ver com a questão das equipas. Os empreendedores fazem tudo sozinhos, não fazem. Precisam de boas pessoas a apoiá-los, a acompanhá-los. Eu, sem a minha equipa, não conseguiria, por exemplo, hoje estar aqui, porque
tive um conjunto de semanas quase fora em trabalho, e portanto sei que alguém me assegura o básico, embora claro que eu tenha que estar a trabalhar com eles, a equipa, mas nós não fazemos tudo sozinhos. Portanto, temos que arranjar boas pessoas a estarem connosco. E esta é outra questão, que é, com dinheiro todos podem ser bons empreendedores. Mentira! Os melhores empreendedores são aqueles que não têm dinheiro. Porque são aqueles que conseguem fazer com pouco, têm uma inovação e uma capacidade de inventar e de reinventar e de fazer. Portanto, às vezes, e posso-vos dizer, eu executo funções executivas ao nível da Startup Lisboa, que é uma incubadora em Lisboa, a qual também convido desde já a todos, se alguma vez forem em Lisboa, a nos visitar. E eu confesso, e às vezes sou um bocadinho até criticada in-house por dizer isto, o erro de alguns projetos é terem muito dinheiro numa determinada fase. As pessoas não estão preparadas para, de repente, e para são bons projetos, mas principalmente algum segmento dos jovens que não tiveram todo um background para trás, profissional, têm coisas muito boas também que lhes permite ver os projetos. Tem uma capacidade de trabalho, tem uma capacidade de desenvolvimento excepcional, mas quando entra-lhes 1 milhão de euros na conta, por vezes é inimigo dos próprios projetos e das próprias equipas. E, portanto, não pensem que é o dinheiro que nos permite ser empreendedores, pelo contrário, o dinheiro é bom, como é óbvio, toda a gente gosta de dinheiro. Eu não vou ser aqui a dizer, não gosto, adoro. E depois posso dar o número da minha conta se quiserem lá contribuir. Mas, por vezes, é inimigo daquilo que nós queremos fazer. Já falámos aqui algumas questões sobre os fundos. Os fundos claramente devem ser o máximo usados para a nossa estratégia, e vocês aqui têm uma possibilidade de aceder a taxas de apoio que nós no continente não temos. Portanto, se existem, utilizem-nos, mas utilizem-nos bem, mas que não vos obrigue a fazer uma estratégia que não é a estratégia mais adequada para o vosso negócio. Portanto, tentem utilizar o dinheiro sempre de uma forma que vá de encontro ao mais possível aos objetivos e à estratégia que têm para o negócio. E esta é a questão, porque normalmente nós temos as tais referências que são fantásticas, cheias de sucesso, cheias de dinheiro, cheias de bens, e é mentira, porque muitos deles falham, e alguns só chegaram a esta situação porque falharam. E, portanto, não ter medo de assumir a falha. E eu aqui já vou daqui a bocado falar dos meus, porque também não valia a pena estar aqui a falar de erros, e que já vamos falar, e não dizer que eu própria, com 12 anos de experiência, já fiz erros que eu espero que, pelo menos com este testemunho, vocês também não o façam. Peço desculpa a qualidade do slide, mas realmente não consegui melhor imagem. Isto demonstra um bocadinho como é que nós, empreendedores que estamos à frente de um projeto, evoluímos em termos de expectativa e de motivação. Ao início estamos fantástico, vamos conseguir. Normalmente temos uma avó que diz, não vai ser bom, mas depois temos uma mãe e o pai que dizem, só tu és fantástico, eu não sei bem o que é que tu vais fazer, mas tu és fantástico e vais conseguir. Eu acho que o meu pai, ao longo dos últimos 12 anos de carreira que eu tenho, não sabe muito bem o que é que eu faço. Mas pronto, ele diz sempre que eu consigo, e portanto é sempre bom ter alguém que diz e que acredita em nós. Mas o que é certo é que toda a contingência e o meio envolvente por vezes faz-nos ficar um bocadinho menos motivados, e portanto o grande problema é quando o empreendedor está ali um bocadinho naquela onda onde diz, se calhar isto não é bem para mim. E esse é o grande problema, porque todos nós passamos por essa fase. Eu própria, por vezes, em casa digo, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Vamos fechar isto tudo, isto só me dá mais chatices do que coisas boas. E depois tenho o meu marido que me diz assim, ok, então chora lá um bocadinho primeiro, e depois pergunta-me assim, então, e tu vieste a fazer outra coisa? Não.
então pronto, então para lá de chorar e volta lá para o que estás a fazer e centra-te lá, porque efetivamente nós temos também períodos maus. E a questão é que temos que gerir esses períodos maus, e quando eu estava a dizer da questão de ser uma posição muito sozinha, é verdadeiramente muito sozinha. Porque nós temos que ter a capacidade de automotivar-nos, perceber onde é que nós somos fortes, mudar o que há a mudar e ter a capacidade de mudar e muitas das vezes nós dizemos, mas porquê é que vou fazer isto diferente se eu sempre fiz isto assim, mas ir para outro mercado, mas será que eu consigo? E portanto nós temos que acreditar em nós e ter sempre a consciência de que estamos a fazer o melhor que podemos e que queremos. Por vezes não funciona, é verdade, e nós temos que também ter a capacidade de dizer, por este caminho já não vale a pena. E isso é também uma situação que algumas das empresas atuais, por vezes chegam a situações mais complicadas porque não tiveram a capacidade de dizer já não é possível. Como nós temos a empresa estruturada, a nossa forma de atuar, os nossos mercados, já não é possível. E, portanto, algumas das falências com algumas situações mais complicadas que nós assistimos, se calhar poderiam ter sido evitadas com menos consequências para toda a sociedade, principalmente quando estamos aqui a falar de trabalhadores, se tivesse havido a consciência de fechar a tempo e horas. Eu, por exemplo, nós trabalhamos alguns programas de capacitação e já apresentámos, em alguns casos, nós temos um MBA for that business. Claro que há uma resistência extraordinária das pessoas dizerem que se querem inscrever, porque estão a assumir que o negócio está morto. E acho que vou ter que mudar o nome, porque é um bocadinho pesado, mas a verdade é que há todo um trabalho também a fazer, ou seja, tomaram-se muitas medidas ao nível governativo para a abertura de empresas e cada vez mais o processo é mais rápido. Eu há 12 anos atrás, quando abri a minha empresa, tive 2 dias na conservatória, hoje vocês, numa hora, eles dizem que é 1 hora. Normalmente não é, mas em 2 horas despacham o processo e têm a empresa formada, já nem há sequer capital social mínimo, portanto há um conjunto de benefícios. Acho que temos que também trabalhar ao nível da simplificação para o encerramento. E alguns erros a evitar, que eu acho que é extremamente importante, que é, já se está a rir, confirma, certo? Portanto, tudo o que está aqui foi algo que eu já ouvi em atendimentos, em reuniões, em observações, em às vezes estes fóruns que as pessoas falam. Não tenham medo de falar, mas se eu responder à vossa observação, eu estou a tentar dar o melhor de mim para vocês perceberem que se calhar não estão a ter, se for uma observação deste género. E portanto, temos normalmente esta questão, que é o empreendedor não quer apresentar a sua ideia porque pode ser roubada. E eu tenho uma grande amiga minha que por acaso foi daquelas pessoas que teve que emigrar porque realmente por aqui não era possível e normalmente nós dizemos que o segredo é a alma do negócio e ela, esqueçam lá isso, porque nós é que somos a alma e o segredo do nosso negócio. Portanto, eu posso fazer um negócio de uma determinada maneira e ser um sucesso e o Carlos de repente fazer a mesma coisa com a sua alma e com o seu segredo e o resultado ser completamente diferente e possivelmente até melhor. Portanto, nós é que somos o segredo e a alma do negócio. Nós temos que acreditar naquilo que estamos a fazer, naquilo que queremos desenvolver. Como é óbvio, quando estamos a falar de tecnologias ou de conhecimento, ou como é óbvio, há formas de tentar minorar e esta situação da questão da informação, mas saibam também expor a vossa ideia, que só assim e dessa forma é que as pessoas vos podem ajudar. E numa sessão de networking, como pensamos que vamos ter daqui a pouco, se vocês falarem a alguém da vossa ideia, pode ser que na cadeira ao lado esteja a pessoa certa para vocês implementarem o vosso negócio e que tenham aquilo que vocês há tanto tempo procuravam. Isto também já assisti várias vezes e muito recentemente nós fazemos programas de capacitação para empreendedores na Câmara Municipal de Almada, vamos já para a 4ª edição, e tínhamos um senhor que trabalhou na Siemens a vida toda. Trabalhou na Alemanha, trabalhou em Portugal, com um percurso
muito, muito positivo. A determinada altura, no departamento que ele estava, portanto, foi para o desemprego. E então ele quis fazer um projeto ao nível da informática, que era a área dele, e queria fazer cursos para séniores ao nível da segurança, não tanto na informática, na ótica do utilizador, mas mais ao nível da segurança, como está no Facebook com segurança, a segurança ao nível dos dados do computador, um conjunto de situações a esse nível. E então só se centrava a fazer os programas de formação. E nós dizíamos, então, mas você já foi falar com algum sénior? Já foi falar com as universidades séniores se realmente alguém compra isso? E a verdade é que verificou depois também já ter muito trabalho a desenvolver os cursos e todos os conteúdos, que aquilo não se adequava minimamente ao público que ele pensava. E, portanto, eventualmente até já perdeu uma oportunidade de negócio que ele tinha identificado. Portanto, nós temos que saber desenvolver o nosso produto, ter inovação, e quando falamos de inovação, vamos ver aqui uma coisa, a inovação não é inovação apenas e exclusivamente tecnológica. Nós temos aqui, por exemplo, o caso que o Paulo vos vai apresentar, e felicito um bocadinho por essa questão do exemplo do Paulo, é inovação na restauração, ok? Na comida, simplificando, que é algo que nós pensamos que já não é possível, que já se fez tudo. Portanto, inovação, não estamos só a falar de tecnologia, portanto, desmistificar muito essa questão. E a nossa oferta, o nosso produto, a inovação que nós estamos a desenvolver, tem que, antes de ir para o mercado propriamente, antes de se gastar todo o dinheiro, de constituir a empresa, de fazer uns cartões muito engraçados, uns flyers, o site, o que seja, nós temos que perceber se alguém no mercado compra aquilo que nós estamos a querer vender. Porque se assim for, estamos a incorrer em custos. E a nossa flexibilidade de mudança aí vai ser minimizada. Ok? Portanto, o cliente sabe o que quer. E nós temos que lhe perguntar se aquilo que nós estamos a fazer lhe faz algum uso ou não. Esta é outra questão. Normalmente achamos sempre que o nosso produto é tão fantástico que não tem concorrência nenhuma. Peço desculpa. E mesmo o Edgar também deve ter isto, às vezes no atendimento nós fazemos só Google e metemos lá a palavra e dizemos, viramos o computador e dizemos, já viu este caso? Ai, não tem nada a ver. Clicamos no site. Mas se reparar é igualzinho ao que quer fazer. Ainda não tinha visto. Portanto, nós sem sair às vezes do Google, claro que não é isto e não é apenas isto que é a pesquisa de mercado para percebermos quem é a nossa concorrência, nós muitas das vezes temos que ir para a rua, perceber o que é que se passa, perceber como é que os outros atuam. Eu tive também um projeto que acompanhei no início, que era uma senhora que queria fazer umas lojas como a rede do celeiro. Eu não sei se aqui nos Açores mas essencialmente são lojas de... Ana, ajude-me, porque eu não sou lá muito cliente deles. Produtos biológicos e dietéticos. E nada contra, não sou cliente, mas nada contra. E, portanto, a senhora queria fazer uma rede e teve a ir visitar várias lojas de celeiro que existem por Lisboa e arredores e tudo mais. E percebeu coisas que de outra maneira não conseguia de maneira nenhuma perceber. Percebeu, por exemplo, que aquele fornecedor, ou seja, às vezes até com pequenas conversas com os colaboradores das outras lojas, consegue-se obter informação muito relevante. Conseguiu perceber que aquele fornecedor era melhor que o outro, que aquele produto vendia melhor que o outro, e percebeu uma coisa que ninguém quase imaginava. Percebeu que no projeto dela faltava-lhe dar formação aos colaboradores para pelo menos não passar informação que algumas das senhoras colaboradoras passaram, que já era quase a passar informação privada da empresa. Portanto, é no terreno que nós claramente identificamos e percebemos e temos sensibilidade do mercado. Não tenham receio de tentar fazer, não é espionagem industrial, não é isso que estamos aqui a falar, mas é perceber como é que a nossa concorrência também funciona.
Falamos aqui um bocadinho também nisto, que é, nós temos realmente, e cada vez mais, até porque a política do empreendedorismo e tem sido dos últimos governos e da política pública a questão de apoio ao mesmo, mas não esquecer que, independentemente de todos os apoios que nós temos que ter, e acho que depois o Luís e o Luís vão falar, e o Edgar também vão falar um bocadinho nisto, não é? Que é a questão de nós próprios, por muito pouco dinheiro que tenhamos, mas temos que ter ali o nosso compromisso para com o negócio. Nós temos que ter ali a questão, eu tinha... é a nossa forma de comprometimento também com o projeto e que, e ainda por cima nesta altura, todos estes operadores, quer investidores, quer financiadores, nos exigem. E aqui também já várias vezes me contaram histórias muito concretas, que é... eu uma vez fiz um roadshow por causa de um programa que se chama Finicia Jovem, pelo país, e tínhamos na altura o banco protocolado era o BPI, e o diretor de marketing na altura contava-me, e eu não tinha esta noção, que muitas das vezes as pessoas entram na sua dependência bancária para falar com o seu gestor de conta e apenas dizem: eu tenho uma ideia e preciso de dinheiro. E o que é certo é que nós só temos uma primeira vez para criar uma boa impressão. Portanto, nós temos que nos preparar para ir falar com estes investidores, com estes financiadores e perceber como é que cada um destes mecanismos funciona, ter informação do nosso lado. A informação está acessível mais do que em outra altura de anos para trás, portanto a informação está acessível, tem que ser procurada, é certo, mas informem-se de forma que consigam falar ao mesmo nível com os investidores e com os investidores e com os financiadores, não acharem que eles são tipo uns bichos papão que lá estão. Não, a informação é importante e, portanto, nós temos que estruturar a nossa ideia de negócio antes de contactar com este tipo de operadores. Este é outro grande problema, que é a questão de financiamentos adequado às necessidades reais da empresa. Nós desenvolvemos uma folha de apoio à elaboração de planos de negócio para o IAPMEI em 2006, e quantas vezes essa folha me é apresentada, que as pessoas utilizam, e que de repente vejo só financiamento bancário, todos os anos tem que ter novos financiamentos bancários. As pessoas, em maior parte das vezes, e nós ontem ao jantar falávamos, na década de 40, 50, 60, 70, os nossos pais ou avós empreendedores e empresários não tinham computadores para fazer a sua gestão do negócio. É certo que os desafios eram outros, mas eles tinham plena noção do que é que dava dinheiro e o que é que não dava. Portanto, mesmo aquelas pessoas que de repente se sentem desconfortáveis com ferramentas informáticas, utilizem o papel, façam contas, percebam onde é que ganham dinheiro ao final do dia. E isto é importante para perceber como é que nós devemos financiar melhor, caso haja essa necessidade, os nossos projetos. E se nós temos, por exemplo, um projeto que durante 2 anos, e muito conscientemente, 2 anos nós não temos qualquer tipo de receitas, então se calhar o financiamento bancário não é o mais adequado para os primeiros 2 anos de financiar o seu projeto. Portanto, nós temos que saber quais as nossas reais necessidades, quanto é que nós precisamos, onde é que nós ganhamos dinheiro e depois adequar a nossa fonte de financiamento consoante estas situações. Evitar ou escolher mal os sócios, isto tem a ver com a questão das equipas, o não querer dizer, o que não querer ter alguém que também opine sobre nós, ou sobre o negócio, e também essa é uma das resistências às vezes a algumas fontes de financiamento, como o capital de risco ou o business angel. Portanto, pode ser, ou quando escolher um sócio, saber também escolher e perceber que é importante em alguns casos ter alguém com quem partilhar as dores no final do dia. Isto tem a ver um bocadinho com aquela questão de há bocado nós estávamos a falar, com a não preparação a ir falar com as fontes de financiamento. Portanto, tem-se a ideia e muitas das vezes não se quer desenvolver um pouco mais a ideia, quer seja um plano de negócios no formato mais tradicional ou outras ferramentas que existem agora, que
podem facilmente ajudar essa estruturação, mas essencialmente estruturem, saibam muito bem do que é que estão a falar. E não pensem que eu vos falo aqui apenas de erros que eu ouvi os outros dizerem. Eu próprio, no meu percurso de 12 anos, já fiz alguns deles. Não vou contá-los todos, porque senão chorávamos todos aqui muito e não valia a pena. Posso-vos contar 2 ou 3. O primeiro, esta empresa é uma empresa de consultoria de gestão que resultou de um spin-off de uma empresa que já existia. E nesse spin-off, o que nos disseram foi, ok, a equipa técnica fica com toda a carteira de clientes, portanto nós nesse aspecto tivemos um aspecto muito bom, que nós já ficámos com carteira de clientes, mas, portanto, vocês saem no dia X com a chave e com o nome Y e entram no dia seguinte com a mesma chave, com a mesma equipa, carteira de clientes, mas com o nome Z. E tanto assim foi. Em agosto de 2002, a equipa que saiu num dia com um nome em termos de empresa, no dia seguinte entrou. Nós não fizemos contas. Portanto, nós somos de consultoria de gestão, mas não fizemos contas. E ficámos logo com uma renda de 2.700 euros por mês. Éramos 5, mas estávamos num espaço de 2.400 metros, 240 metros quadrados, na Rua Castilho, que é uma das ruas melhores em termos de, com mais glamour em Lisboa. E portanto aquilo deu barraca, como é óbvio. Passado 2 anos já não tínhamos, mesmo com carteira de clientes assegurado, não tínhamos propriamente a melhor situação financeira para manter lá. Tive que, e ainda por cima eu era a única mulher da equipa, e coube-me a mim meter móveis e pessoas e tudo mais de 240 metros quadrados numa sala de 20 metros quadrados. Ainda hoje os meus sogros têm móveis na garagem, porque nós não tínhamos onde pôr, ainda lá estão. Qualquer dia faço uma chamada venda de garagem para ver se aquilo, coitados, eles saem de lá daquilo. Eles não se queixam, graças a Deus, são boas pessoas, mas realmente é lá. Portanto, claramente às vezes começar com a grande equipa, com o grande espaço, achamos que o espaço é que é o fundamental, estamos a falar de serviços, não é? Portanto, também é só aqui a questão, mas achamos que tem que ser tudo à grande e depois não há dinheiro para pagar. Portanto, esse foi um dos erros engraçados. Depois foi que nós éramos operacionalmente 2 jovens, nós começámos a nossa empresa com 23, 24 anos, e portanto éramos nós que fazíamos todo o trabalho técnico, claro que guiados por seniors que nos acompanhavam, mas estavam menos no dia-a-dia da empresa, e os outros sócios decidiram, em conjuntamente connosco e na nossa consciência, de recrutar alguém mais sénior, mais que para ir para a frente, para dar credibilidade à empresa. Nós fazíamos o trabalho, mas contratámos alguém para dar credibilidade à empresa. Nós muitas vezes nos disseram, vocês são tão jovens, será que sabem fazer alguma coisa? Portanto, ouvi esta expressão muitas vezes. E portanto contratámos alguém para nos dar credibilidade em termos de currículo. E pagávamos um balúrdio. Portanto, mais um erro. Também só teve lá um ano e meio, porque percebemos que ele recebia quase mais do que eu e aquilo que realmente trabalhávamos e que nós não precisávamos propriamente dele, porque quem ia às reuniões éramos nós, quem abria a boca para convencer o cliente de que realmente o trabalho que ia ser feito éramos nós. Portanto, fizemos uma contratação aqui que realmente a questão é, quando nós fazemos uma contratação, perceber se ele nos cria efetivamente valor para a empresa, que mais-valia é que nos vai trazer. Possivelmente, se fosse um bom comercial, poderia ter feito realmente a diferença e escalado o negócio. Mas não foi o caso. Portanto, mais uma observação, uma coisa menos boa e uma aprendizagem que fizemos por nosso percurso. E depois, um último ensinamento, um bocadinho mais doloroso, mas não fechar os olhos ou não querer ver aquilo que nós vimos durante muito tempo. Eu trabalhei 10 anos com um sócio que correu tudo lindamente, embora havia sempre ali uma coisa que estranha, não sei se era um feeling de mulher de sexto sentido, o que é que verdadeiramente havia, mas havia de vez em quando ali um desconforto, uma coisa que a gente abanava as costas e dizia, que estupidez, então, não somos todos iguais, bora lá para a frente, vamos lá conseguir fazer, não sei o quê. E portanto a coisa não correu muito bem. Portanto, eu sou claramente defensora de ter sócios, mas partilhar com pessoas que tenham a mesma visão para o negócio.
não tínhamos a mesma visão para o negócio e, portanto, 10 anos depois de trabalharmos juntos e de sermos sócios durante 10 anos e trabalharmos na mesma sala durante 10 anos, não correu bem e não tínhamos a mesma visão para o negócio. Podia ter saído e corrido bem, porque como há divórcios no casamento, também pode haver divórcios na empresa, mas neste sentido não correu bem. Fomos cada um para a nossa vida e por aí adiante. Mas, portanto, ter sócios sim, perceber que contributo é que podem ter para o negócio, que mais valia têm, mas sobretudo se têm a mesma visão. Muitas das vezes, quando há um projeto desta nova geração, ou seja, quando tem o tal investimento de 1 milhão, como há bocado estava a dizer, se não tem a mesma visão de como aplicar aquele dinheiro, normalmente há barraca. E, portanto, às vezes uns querem, vamos lá ter ordenado agora XPTO, outros não, vamos investir no negócio, outros, a estratégia X. E, portanto, nós claramente, é um bocadinho como nos casamentos, quer dizer, nós, antes de passar àquela fase mais séria da coisa, nós perguntamos, queres ter filhos, não queres, gostas de viajar, onde é que vamos aplicar o dinheiro? Portanto, é não ter medo de fazer essas questões na altura que devem ser feitas. Quando houver sinais de desconforto, é um bocado como nas relações, pronto, meus amigos, vamos lá embora, vamos cada um à nossa vida, da maneira mais ética e correta possível. Portanto, estes foram alguns dos meus erros, foi interessante me lembrar na Sound Networking de outros grandes erros que eu tenha feito ao longo deste percurso, que os fiz, depois volto a dizer. Bom, é certo que fizemos erros, mas também conseguimos atingir já alguma coisa, não é? No fundo também o convite que tive aqui hoje também é um bocado de reconhecimento do trabalho feito. Nós temos 12 anos de existência, ao nível de investimento e financiamento angariámos 20 milhões de euros para as empresas com quem trabalhamos, temos mais de 100 clientes e ajudámos a constituir mais de 40 empresas ao longo destes 12 anos. Portanto, fazemos erros, não somos perfeitos, é certo, fazemos o nosso percurso, mas muito nos orgulhamos destes resultados. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite a mim endereçado, foi um prazer e vou estar aqui sempre disponível para questões e observações que queiram trocar comigo. Muito obrigada.